Você já parou para imaginar o que de fato é a fé? A fé que tanto Jesus falava, tanto Jesus tentava realmente explicar e dizia assim muitas vezes, um homem de pequena fé. Então hoje nós vamos falar sobre fé. O que é uma fé inabalável? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção dos fatos que nós não vemos. Entendeu? Nós temos a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção dos fatos que aquilo vai acontecer. Então, antes mesmo de acontecer, aquilo na nossa mente já aconteceu. Isso é fé. Jesus disse assim, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de uma mostarda, dirá aquele monte, mova-se dali para cá e ele irá. Então, assim, o que Jesus quis explicar nessa parábola? O que Jesus quis explicar nesse ensinamento? Ele quis dizer o seguinte, que uma semente que é tão pequena, uma semente de mostarda que é tão pequena, ela, quando ela é jogada ao chão, ela tem muitas possibilidades de um pássaro vir comer ela, entendeu? E ali ela subsistir, ou simplesmente foi-se a chance dela. Ela tem uma única chance de cair no chão e brotar e dali criar e crescer uma grande árvore. E essa semente que cai no chão, que brota, que é a mostarda, ela se torna realmente uma grande árvore que se expande. Não sei se você já viu um pé de mostarda realmente grande, numa fase adulta, mas ele cresce e ela expande os galhos. Ela cresce numa dimensão, numa grandeza, entendeu? Então quando você olha para aquela árvore, você não imagina que veio de uma simples semente que é muito pequena, entendeu? Então Jesus disse isso, uma fé inabalável é aquela tamanho de uma fé do grande mostarda. Você já faria muitas coisas se você tivesse essa capacidade. Então aí Deus, ele resume mais ou menos o que é a fé. A fé é a certeza e a convicção, mas não somente isso, porque se você tiver a certeza e a convicção e não tiver a ação de construir, isso não é fé. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então você tem que ter a ação, você tem que ter a certeza e a convicção. A partir daí isso é uma fé inabalável. Então se você tem essa fé inabalável de realmente fazer, entendeu? Crer, realmente ter a convicção que vai acontecer, realmente vai acontecer. Porque Jesus disse que pela fé nós faríamos coisas muito maiores do que eles. Então vamos supor o seguinte, você tem uma situação, vamos supor um paralítico. Paralítico, ele está paralítico, você vê aquela situação dele, você se comove e você que tem a fé, você crê que Deus pode curar aquela pessoa. Então o que precisa para aquela pessoa ser curada naquele momento? Precisa você ir até ela, dizer as palavras em nome de Jesus, você está curado, levante. Jesus fazia assim. Então ele tinha certeza que Deus podia curar aquele homem, a convicção que aquele homem já estava curado. Então pegava na mão dele, puxava e levantava. Então ele dizia assim, levante antes. O homem levantava e já andava curado, entendeu? Então essa é a fé. A fé de liberar essa palavra de autoridade, de certeza e convicção é a parte mais difícil, é a ação. A ação da fé é a parte mais difícil. Outro exemplo, aquela mulher que vivia há 12 anos com fluxo de sangue. Aquela mulher ela não tinha mais alternativas dos homens, ela não tinha mais alternativas para tentar buscar uma cura. Então ela rompeu as barreiras, entendeu? No meio da multidão e pela ação. Ela saiu do lugar que estava, ouviu falar de Jesus e no meio da multidão, ela foi no meio da multidão e conseguiu tocar em Jesus. Então a ação dela, e a Bíblia diz assim, ela falava consigo mesma, se eu ao menos tocar em Jesus, serei curado. Então é a ação que levou a fé e a certeza e a convicção que ela seria curada. Então a partir do momento que ela tocou, ela nem precisou da palavra de Jesus para ser curada. A fé dela, a Bíblia diz assim, Jesus disse assim, a tua fé te salvou. Porque foi uma fé de ação, uma fé realmente que teve uma certeza, uma convicção e uma ação para chegar naquele momento. Ela viveu isso antes mesmo de tocar, entendeu? Ela já foi com convicção, com a certeza que aquilo ia acontecer e aconteceu, porque a Bíblia diz que essa é a fé genuína, a fé inabalável. A certeza e a convicção antes mesmo dos fatos acontecerem. Então se você realmente gera essa fé realmente ela muda e transforma a realidade que você está, entendeu? Pela fé. Aí Jesus dá um exemplo muito simples, que ele chega numa pé de árvore e essa árvore não tem fruto. Então ele simplesmente amaldiçoou pela fé aquela árvore, para mostrar para os discípulos que a fé poderia ser usada em casos muito simples. Então os discípulos retornam e vê que aquela árvore secou.
Então eles perguntam, Senhor, como é que essa árvore secou tão rápido? Ele diz, pela fé. Pela fé, se você disser pela fé, ela irá secar. Então Jesus mostrou ali que a fé ela é usada no nosso dia a dia, constantemente, em todos os projetos, em todas as coisas. Se você tem fé, certeza e convicção que as coisas vão acontecer e não se apartar disso, realmente vai acontecer. Então Jesus, ele deixou claro, quando Pedro saiu do barco, a encontro de Jesus, ele deixou claro o que é o oposto da fé. O que é o oposto da fé? O oposto da fé é o medo. Você vai começar, você tem a fé, você tem a convicção, entendeu? No começo. Você vai com aquela certeza, aquela convicção e a fé vai fluindo. Mas em algum momento que o medo toma conta da sua mente, entendeu? Ali ele deixou a fé esvair, entendeu? Ali ela abalou a fé, então não pode subsistir, não pode. A fé não pode estar no mesmo lugar do que o medo. Ou a fé ela é inabalável, ou a fé ela é pura, ou então o medo ele domina, entendeu? Então existe esse princípio. Então quando você tem medo, você não tem fé. Quando você fala para o paralítico levantar, mas no seu coração você tem medo dele não levantar, isso não é fé, entendeu? Então a fé inabalável é essa, a certeza e a convicção. Tudo fora a parte disso não é fé, entendeu? Se você diz, é possível, pode acontecer, entendeu? Isso não é fé. Fé é dizer assim, vai acontecer, entendeu? Naquele momento realmente acontece. Jesus sempre, quando ele falava as palavras dele, ele falava com muita certeza. Certa vez um homem chegou e falou assim, vai à minha casa curar minha filha. Então ele dizia assim, a sua filha será curada, entendeu? Ele não dizia, talvez será curada, entendeu? Então ele tinha certeza, a convicção daquilo que Deus poderia fazer. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse, Lázaro há de ressuscitar, entendeu? Então era certeza no coração dele, ele tinha aquela fé pura. E ele diz assim, ainda assim, Senhor, Deus, eu sei, meu Pai, eu sempre sei que o Senhor me ouve, entendeu? Então ele tinha convicção que Deus sempre ouvia ele, os pedidos dele. Então ele tinha certeza que Lázaro ia ressuscitar depois de 4 dias. Então essa é a fé verdadeira. Se você tem a certeza, a convicção e a ação que move no mesmo sentido, essa é a fé inabalável. Quando a pessoa consegue despertar isso, realmente consegue transformar qualquer situação. Então, como chegar numa fé dessa? Como chegar numa fé? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Por que vem por ouvir a palavra de Deus? Porque você começa a entender e compreender e conhecer Deus na intimidade. Quando você conhece o seu Deus Todo-Poderoso, quando você tem intimidade com Ele, você começa a crer que tudo é possível para Ele, entendeu? Então a partir dali começa a gerar uma fé e essa fé vai crescendo, vai chegando na excelência, entendeu? A partir daí você começa a fazer grandes coisas e vai cada vez mais fazendo as coisas extraordinárias. Então essa fé que Deus quer que nós chegamos, a fé inabalável. Então quando ele diz homem de pequena fé, porque a fé daquele homem ainda é pequena, mas ela pode crescer. Se você tem uma pouca fé hoje, mas você pode ter uma grande fé amanhã, entendeu? Então esse é um caminho, esse é um processo, entendeu? Da fé inabalável. Essa é a explicação realmente que Jesus deixou para nós, entendeu? A explicação da fé. Com o dom da fé, a Bíblia diz que tem um dom da fé. Quando a pessoa chega na perfeição, ela recebe o dom da fé. A partir daí, eu creio que muitas coisas que era impedimento, muitas coisas que era extraordinária nos olhos humanos, são coisas simples, entendeu? Como Jesus, ele andou sobre as águas, Jesus curou o cego, paralítico, com uma facilidade tremenda, porque ele tinha um dom da fé, ele tinha a fé inabalável, entendeu? Eu creia que Deus estava em todos os momentos com ele, realmente liberava a palavra e as coisas aconteciam.